E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e esta é a primeira aula do curso de Programação da Linguagem C. Nesta aula, nós vamos fazer um pequeno resumo da história da linguagem, mas com um propósito muito especial. Eu gosto muito de me referir a um educador e matemático dos anos 50, que é Jorge Polya, que tinha uma posição muito interessante sobre o que é ensinar. Para ele, ensinar não era uma arte, não era uma técnica, não era uma ciência, e sim uma atitude. A atitude de deixar que a pessoa que está aprendendo pense por si mesmo. Mais do que deixar, dar a oportunidade à pessoa que está aprendendo de pensar por si mesmo. Consequentemente, a atitude de ensinar levaria a pessoa que aprende à redescoberta daquilo que se pretende aprender. É por isso que eu sempre começo os nossos cursos falando um pouco da história, que não é uma mera curiosidade e nem serve para você decorar nomes e datas, mas para você tentar observar em que contexto certos conceitos foram desenvolvidos para lidar com os problemas que na época eram apresentados. Então, vamos ao nosso resumo histórico e daqui a pouco eu volto para destacar os pontos essenciais para o nosso trabalho a partir de agora. Entre 1964 até mais ou menos 1966, 67, um consórcio de empresas se reuniu para desenvolver um sistema operacional que ficou conhecido como Multics. Como todos os sistemas operacionais da época, o Multics também começou a ser desenvolvido em assembly e até em linguagem de máquina. Mas uma das contribuições desse projeto foi que eles começaram a experimentar linguagens de alto nível para acelerar esse desenvolvimento. Uma linguagem de alto nível é aquela onde o código é escrito de uma forma muito mais próxima da forma como nós nos comunicamos do que com aqueles bits e bytes ou então mnemônicos para bits e bytes das linguagens de baixo nível, que são mais próximas da linguagem que o computador é capaz de processar. Um dos primeiros experimentos foi com a linguagem PLI da IBM, que, embora parecesse promissora, era uma linguagem difícil de programar e de compilar. Tanto que Doug McRoy, o camarada que implementou os pipes no Unix, teve que meter a mão na massa e criar uma versão reduzida, simplificada do PLI, que ficou conhecida como EPL. Outra linguagem experimentada no projeto do Multics foi a linguagem BCPL, que acabou sendo muito mais adequada para os propósitos do projeto. Ainda muito cedo, nesse mesmo período de tempo, a AT&T saiu do consórcio de empresas e foi cuidar de outras coisas, mas ainda tinha acesso ao que havia sido desenvolvido. Em 1969, Ken Thompson, com base no código do Multics, começou a trabalhar no Unix. As linguagens utilizadas ainda eram a linguagem Assembly e a linguagem BCPL. Bem no comecinho do desenvolvimento do Unix, Ken Thompson sentiu a necessidade de criar um compilador para a linguagem Fortran. Nesse processo, ele acabou desenvolvendo uma linguagem que era muito mais parecida com a linguagem BCPL do que com um compilador Fortran. Essa linguagem foi chamada de linguagem B, que serve tanto para um BCPL simplificado quanto para a inicial do nome da esposa do Ken Thompson. De um modo ou de outro, a linguagem B era muito bem adaptada para a arquitetura do computador que eles utilizavam na época, que era o PDP-7, que tinha uma peculiaridade que vai ser muito importante para a gente para compreender vários conceitos no nosso curso. O PDP-7 ainda faz parte de uma geração de computadores, de arquiteturas, que dividiam os dados em quantidades de bits, é claro, como até hoje é, mas essas quantidades não eram de 8 bits, ou seja,
bytes como nós temos hoje. Não, na época essa divisão era chamada de palavra e a quantidade de bits em uma palavra era uma bagunça e cada fabricante implementava palavras do tamanho que achava que tinha que implementar. O próprio PDP-7 trabalhava com palavras, entre outros comprimentos, de 18 bits. Para você ter uma ideia, que não é nem múltiplo de 8. Mas pouco depois, em 1970, mais ou menos, o laboratório Bell, que era onde o Ken Thompson trabalhava, com o Dennis Ritchie, o Brian Kernighan e outros, recebeu um novo computador, que foi o PDP-11. O PDP-11, por sua vez, ainda tinha alguma compatibilidade com as arquiteturas que trabalhavam com palavras, mas já trazia a implementação padrão de palavras de 8 bits, que são bytes. Então, é o que a gente chama de arquitetura orientada a bytes, e os modelos mais antigos eram arquiteturas orientadas a palavras. Bom, a linguagem B do Ken Thompson funcionava muito bem no PDP-7 e com a arquitetura orientada a palavras. Mas com os novos equipamentos e com a tendência de, a partir daí, se utilizar o byte como unidade de quantidade de dados, tornava a linguagem B incompatível com essa nova arquitetura. Foi aí que Dennis Ritchie assumiu o papel de adaptar a linguagem B para a nova arquitetura e, por isso mesmo, essa nova linguagem B seria chamada de NB, New B. Esse trabalho progrediu por vários anos, até que em 1972 a linguagem NB estava tão diferente da linguagem B que acabou recebendo outro nome e é o que nós chamamos hoje de linguagem C. Uma das grandes diferenças entre a linguagem B e a linguagem C é que a linguagem B não definia tipos de dados, ao passo que a linguagem C especificou quantidades de bytes diferentes para tipos diferentes de dados. Como, por exemplo, nós tínhamos dados de 1 byte, que hoje a gente chama de caractere, dados de 2 bytes, que na época eram dados do tipo inteiro, e dados de até 4 bytes para números de ponto flutuante. 1972 era muito próximo do desenvolvimento da 6ª edição do Unix, mas ainda faltava alguma coisa para que essa linguagem fosse utilizada efetivamente no desenvolvimento dessa nova versão do Unix. Mas a pecinha que faltava veio logo em 1973, que era o recurso das structs, assunto para mais adiante no nosso curso, e com isso, efetivamente, a linguagem C passou a ser utilizada no desenvolvimento do Unix, e assim é até hoje, inclusive no desenvolvimento do GNU mais adiante, e de vários outros Unix-like que nós temos por aí. Um pouco antes de 1973, o Brian Kernighan já havia começado a trabalhar num tutorial, um manual interno sobre a linguagem NB e fez as devidas atualizações junto com o Dennis Ritchie para transformar esse manual em um manual da linguagem C, que acabou, em 1978, sendo publicado como o primeiro livro sobre a linguagem, o livro de C Programming Language, que eu tenho aqui, mas é uma versão posterior. É esse livro aqui, veja, de C Programming Language. Essa edição é de 1988, 10 anos depois, mas a primeira edição, de 1978, foi considerada a primeira especificação da linguagem C. E foi esse primeiro livro, essa primeira edição, que popularizou a linguagem. Essa primeira especificação da linguagem passou a ser conhecida como CKIR, das iniciais do Kernighan e do Dennis Ritchie, e foi utilizada durante quase uma década. Lá por volta de 1983, um outro consórcio responsável
por definir certas especificações na área de eletrônica e computação, como a ISO e a IEC, começou a rascunhar uma nova especificação para a linguagem C. Essa especificação foi sendo rascunhada até que lá em 1987 já estava bem próxima daquilo que a gente conhece hoje como a especificação ANSI-C. E em 1988, Brian Kernighan e Dennis Rich lançaram esta versão, esta edição do livro, já com a indicação, deixa eu achar aqui, ANSI-C. Essa especificação também é conhecida como C87, mas ela ainda não é a primeira especificação definitiva, que só veio em 1989. Muito bem, nesse resumo histórico surgiram vários termos e expressões que eu quero destacar para você, porque é sobre eles que nós vamos desenvolver o restante da aula a partir da segunda parte. Para começar, logo no começo da narrativa, surgiram as expressões linguagem de baixo nível e linguagem de alto nível. O que isso significa? Por que isso é importante? Vamos refletir sobre isso daqui a pouco. Também nesse mesmo contexto surgiu o termo compilação. O que significa compilar e por que compilar um programa é uma preocupação. Logo em seguida surgiram outras expressões, como por exemplo, arquitetura e tipos de dados. O que é uma arquitetura? Qual a relação da arquitetura com os chamados tipos de dados e o que são tipos de dados? Finalmente, surgiu o termo especificação. E qual é a importância disso para a gente que está aprendendo a programar em uma determinada linguagem, no caso, a linguagem C. Então, vamos para a segunda parte da aula, onde nós juntos vamos redescobrir esses conceitos e aproveitar e dar uma olhada na prática em como eles se relacionam com o nosso curso. A você que está acompanhando esta série de vídeos introdutórios das aulas do curso, muito obrigado por assistir e até uma próxima.